Olá pessoal! Bom, hoje nesse vídeo eu gostaria de fazer uma breve introdução para o que vocês vão aprender logo na sequência. Há muitas pessoas no Brasil interessadas em aprender alemão, mas eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, que a maioria vai falhar vergonhosamente por não saber coisas elementares a respeito de como funciona o aprendizado de línguas. Eu já postei vários vídeos anteriormente tentando recomendar para as pessoas como elas deveriam seguir, o que exatamente elas deveriam fazer, quais são os erros a evitar. E eu tenho recebido até hoje inúmeras mensagens de pessoas de várias nacionalidades dizendo que elas seguiram algumas coisas e observaram resultados diferentes e assim por diante. Mas o aprendizado de línguas é algo sempre tortuoso, não é retilíneo e é necessário ter mais detalhes ao longo do caminho. Há coisas que eu acredito que mesmo com um livro, mesmo com um vídeo no YouTube ou mesmo com um professor particular, às vezes você não vai entender. Você só vai entender depois que você conseguir aprender a língua e já estiver utilizando a língua com nativos. E há muitas coisas que você só aprende da língua quando você já tem um nível alto para poder usá-la na vida real. Bom, eu gostaria de mostrar para as pessoas interessadas em aprender alemão como funciona aproximadamente a minha didática. Eu distribuo os assuntos numa ordem de dificuldade crescente, tentando minimizar a quantidade de diferença de um tópico para o próximo. Eu faço isso intencionalmente para manter o entusiasmo, para manter a presença do resultado, porque eu sei o quanto isso interfere na motivação. E não apenas isso, eu também utilizo cores, eu também utilizo a ordem dos temas que eu sei que é mais lógica, de maneira que a pessoa tenha o mínimo de sofrimento. Há muitos livros ou cursos que em pouquíssimo tempo já despejam uma quantidade avassaladora de informação que a pessoa não vai dar conta e logo na sequência ela não prossegue com o curso e não consegue aprender. Bom, você tem aí acesso a vídeos mais antigos, onde eu postei outros conselhos sobre aprendizado de alemão, e eu gostaria que vocês vissem esse vídeo com bastante carinho. Ele faz parte do meu curso online de alemão, disponível no meu site, como vocês já sabem, mundodopoliglota.com. E vocês vão ter uma ideia de como funciona aproximadamente um vídeo. O curso tem vários módulos, com vários vídeos em cada módulo, e constantemente eu acrescento coisas novas. Eu estou sempre ampliando o conteúdo desse curso também, além dos outros cursos que eu já tenho. E, naturalmente, eu também gosto de manter contato com os meus alunos, para se eles tiverem alguma outra necessidade ou dúvida a respeito do que eles podem fazer para ir para o próximo nível. Bom, então é isso. Aproveitem! Olá pessoal, esse é o módulo 10, parte 1. Hoje, finalmente, vocês terão detalhes sobre o tópico mais temido do alemão, que é a parte da declinação. E, na minha opinião, não é necessário temer o estudo das declinações, porque elas têm bastante lógica. A única questão é, muitas vezes vocês não terão com o que comparar em português. Isto é, vocês terão que aprender absorvendo completamente de algo em alemão. Você pode até traduzir algumas coisas, mas em si, a maneira como as declinações funcionam em alemão simplesmente não existe em português. Então,
Aí que mora a dificuldade de brasileiros ou falantes de espanhol para aprender as declinações. Mas não é impossível, e durante esse módulo vocês terão informações a respeito de como dominá-las. Então, vamos lá. Primeira parte aqui, eu recomendo para vocês fazer uma revisão do módulo 3, parte 3, do módulo 6, parte 3 e do módulo 9, parte 1, antes de seguir com esse. Então, vocês podem pausar esse vídeo, ir para esses outros 3 para fazer uma rápida revisão e logo na sequência vocês continuam. Agora, estão aqui quais são as 4 declinações que vocês devem conhecer e as 4 que existem em alemão, no caso. Então, nominativo, acusativo, dativo, genitivo. Elas podem aparecer através de artigos ou pronomes. Isso vai ficando claro conforme vocês vão vendo exemplos. Em primeiro lugar, o nominativo é a forma básica que aparece em frases simples. E não há muito o que acrescentar a respeito do nominativo. Por exemplo, nessa frase aqui abaixo. Der Mann ist hier. O homem está aqui. E, no caso, o der Mann está no nominativo, né? E die Freundin spricht sehr gut English. A amiga fala muito bom inglês, ou fala inglês muito bem. Da mesma maneira, ela também no genitivo. No nominativo. Então, aqui, sem nenhum segredo. Agora, está aqui para vocês o caso acusativo. E uma das coisas que vocês devem ter em mente é que o caso acusativo do alemão, ele corresponde aproximadamente ao objeto direto em português. E também existem verbos e preposições específicos para o caso acusativo em alemão, conforme vocês vão descobrir no decorrer desse módulo. Aqui estão 2 frases simples para vocês. Ich habe einen Hund. Eu tenho um cachorro. E essa palavrinha, einen, ela está no caso acusativo. Enquanto que abaixo, sie hat einen Freund, também está no caso acusativo, né? Podemos prosseguir. Aqui existe uma tabela bastante simples para vocês. Simples porque vocês percebem que a única diferença do caso nominativo para o acusativo é a presença de den, no caso de pronome definido, e einen, no caso de pronome indefinido. Então, todo o resto da tabela é igual. Essas outras informações vocês já sabiam. Que der masculino, die feminino, das neutro, die plural. Depois, para o caso acusativo, den, lembrando a pronúncia, den, die, das e de novo. E finalmente, na parte dos pronomes indefinidos, nós temos, no caso nominativo, então, ein, eine, ein, plural não tem, e einen, eine, ein. E plural, novamente, não tem. Tabela bastante simples, que vocês não terão dificuldade alguma para memorizar. Podemos seguir. Então, eu posso contar para vocês agora que a palavra declinação ou caso gramatical são a mesma coisa, né? E, basicamente, elas se referem a essas terminações morfológicas que modificam o sentido dos complementos da frase. Em português, nós não temos isso, mas nós usamos preposições para indicar a mesma coisa. Por exemplo, vocês viram agora há pouco a frase Ich habe einen Hund, que significa eu tenho um cachorro. Esse einen, ele está indicando na frase que ele é o objeto direto, ou então que ele está no caso acusativo. Em português, nós não temos esse tipo de recurso
que indica quando algo está no caso acusativo ou no objeto direto, mas em alemão existe essa pequena modificação e por causa disso ela acaba se tornando uma língua muito mais lógica. Depois, aqui nós temos um exemplo, a saia da mulher, a saia para a mulher. Percebam que basta mudar a preposição e automaticamente muda o sentido do que está acontecendo. Enquanto que a primeira veio de mais a segunda com a preposição para, e a maneira como a saia interage com a mulher nas duas situações é completamente administrada pela preposição. Isso vocês devem ter em mente. Continuando. Agora, um pequeno contraste com o alemão. Então, a saia da mulher. Der Rock der Frau. A saia para a mulher. Der Rock für die Frau. E eu posso avisá-los que essa preposição für, ela exige caso acusativo. Então, esse die, que aparece depois de für, está no caso acusativo. Embora não ocorra modificação para feminino, no caso acusativo. E acima, der Rock der Frau, está no caso genitivo, que vocês vão ver logo na sequência. E aqui, no caso, o die se tornou der. Vocês ainda não viram isso, mas verão ainda nesse módulo. Prosseguimos. Agora, uma explicação sobre o caso dativo. Ele corresponde, em português, aproximadamente ao objeto indireto, e alguns verbos e preposições, da mesma maneira que para o caso acusativo, o caso dativo também tem, para si mesmo, verbos e preposições só para ele. Frases agora utilizando o dativo. Ich helfe einem Hund. Eu ajudo um cachorro. E esse einem, terminando com M, é o pronome indefinido que está no caso dativo. Depois, sie hilft mir mit der Sprache. Sie hilft mir mit der Sprache. O mir, que vocês já conheciam anteriormente, está no caso dativo. E no caso, para der Sprache, a palavra Sprache, como vocês sabem, é die. Mas a presença da preposição mit vai transformar o artigo die da palavra Sprache em der. Então fica mit der Sprache. Isso é uma coisa que vocês vão pegar com o tempo e vendo muitos exemplos e praticando. Não uma coisa que vocês devem pensar que há necessidade de dominar na primeira vez que vocês veem o assunto. Apenas ter paciência e seguir estudando. Continuando, aqui, agora a tabela ganhou mais uma linha, agora com o caso dativo. Então vamos lá, o que vocês observam de diferenças aqui? Então, em primeiro lugar, depois da linha do caso nominativo, vocês já sabem que o acusativo, ele tem o N no masculino, e todo o resto fica igual, enquanto que o dativo, ele tem a letra M no masculino e no neutro, a letra R no feminino e N no plural. Então, muito importante. Até aqui, esse é o padrão que vocês devem memorizar, para entender as modificações que vão aparecer quando vocês estiverem vendo materiais em alemão por aí. Depois, as palavras, agora, os pronomes indefinidos, então, nominativo, acusativo e dativo, eles vão sofrer as mesmas terminações que vocês viram para os definidos.
Então, nenhuma surpresa aqui, basta prestar atenção no final dele. Eu vou pronunciar apenas esses que estão com as letras em vermelho. Então, de cima para baixo, den, dem, der, dem, den. Segunda parte da tabela agora, einen, einem, einer, einem. Continuando. Agora, essa é uma estratégia mnemônica que eu desenvolvi para ajudar vocês. Acredito que vocês vão memorizar esses casos com maior facilidade, mesmo porque não são tantas informações assim para guardar. Então, o que vocês precisam lembrar é essa frase. Ele foi acusado de navegar fora da fronteira alemã. E é uma coisa que vocês conseguem imaginar a cena. Então, ele foi acusado. E por que ele? Porque o masculino no acusativo é o único que sofre alteração. Então, ele, acusado, vai lembrar para vocês acusativo. De navegar, esse na com a letra N, então vai colaborar para vocês lembrarem que no caso acusativo, o ele vai terminar com N. Quando eu estudei, ninguém preparava essas coisas para mim. Mas eu sei que essas estratégias mnemônicas ajudam muito e eu resolvi colocar elas aqui nessa aula porque eu sei que vai ajudá-los bastante para memorizar. E a frase de baixo, o homem deu um presente para a mulher. Percebam que eu deixei em vermelho também as partes que merecem mais atenção. Então, homem, que é masculino, e mulher no final, que é feminino. Vocês têm aí a letra M, no caso dativo, para homem e para neutro, e a letra R no final do caso dativo para feminino. Então, por isso, homem e mulher com R no final também. Então, essa daí é até mais fácil de fazer a associação. Continuando, agora nós vamos para o caso genitivo. E genitivo vem mesmo do conceito de origem, né? E ele expressa pertencimento. Em português, usa a preposição de para expressar isso. Agora, eu devo avisá-los que, mesmo em alemão, o genitivo ele está desaparecendo. Pouco a pouco as pessoas estão usando o caso genitivo cada vez menos. Elas sabem, mas não é tão frequente quanto o caso dativo usado para posse também. Mas, de toda maneira, é melhor conhecer. Aqui vão, então, algumas frases. Der Rock der Frau, que vocês viram anteriormente. Então, a saia da mulher. Der Pass des Mannes, o passaporte do homem. E vocês agora vão se perguntar, mas por que aparece esse ES depois da palavra man? Eu até hoje não encontrei uma explicação a respeito disso, mas eu acredito que há muito tempo os alemães que organizaram a gramática da própria língua, eles decidiram que talvez a língua ficasse mais bonita se acontecesse uma rima depois de passar para o caso genitivo. Então, por isso, des Mannes, alguma coisa assim. Eles devem ter achado que ficava melhor assim do que der Pass des Mann. É apenas uma especulação minha, mas eu acho que provavelmente foi por aí. Depois, das Buch des Kindes, o livro da criança. E, novamente, vocês percebem que esse ES foi adicionado aí para rimar com o des. Agora, conforme eu falei, vocês têm que saber que o genitivo ele está sendo cada vez menos usado.
até que provavelmente vai desaparecer da língua. E da mesma maneira, o dativo, que serve para expressar o pertencimento, ele tem uma também maneira de expressar a mesma ideia que o genitivo. E aqui vai. Então, para expressar o pertencimento, você vai usar a preposição van e mais o caso dativo. Então, a frase der Pass des Mannes ficaria, no caso dativo, der Pass van den Mann, ou então der Pass vom Mann. E esse vom é a união de van dem, conforme vocês observam. E eles dois representam exatamente a mesma coisa, sem perda de significado. Depois aqui, das Buch des Kindes. E no caso dativo ficaria das Buch vom Kind. E novamente, o van é a união de van dem. As duas frases são iguais. Mais um exemplo aqui, no caso de dativo no lugar de genitivo, a frase Die Leute van Brasilien está usando o caso dativo, né? Seria possível também expressar a mesma ideia no genitivo, dizendo assim, Die Leute Brasiliens. Ou então, Brasiliens Leute. E as duas últimas são equivalentes. Agora, a tabela atualizada para vocês. Então, vocês têm aqui a última linha que foi acrescentada, o genitivo, com des, der, des e der. Essa, sim, é uma parte que vocês vão precisar memorizar. Esse é um tema que vocês vão ver o tempo inteiro, conforme vocês avançam em alemão. E fica praticamente impossível avançar para níveis mais altos se vocês não dominarem esse tópico. Então, voltem a esse vídeo e refaçam as lições quantas vezes vocês acharem necessário e simplesmente tenham paciência. Às vezes, enquanto vocês estudam as declinações, vocês terão a sensação de que é muito complicado ou de que o alemão é muito complexo. Eu mesmo tive essa sensação também, mas a única postura que você deve manter é não desistir e seguir estudando. Eventualmente, todas elas se encaixam e você começa a utilizar no piloto automático sem pensar muito a respeito. Bom, esse é o final do vídeo de hoje e nós nos vemos no próximo.